Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever aí embaixo, tá certo? Lembrando assim de ativar o sininho, as notificações, para estar recebendo o nosso conteúdo no seu aparelho, seja smartphone, seja no seu aparelho computador, notebook. Não esquecendo também de deixar aquele joinha, tá bom? Para fortalecer o nosso canal. Meus irmãos, o intuito do nosso canal aqui no YouTube, e também nas plataformas digitais, Spotify, no Deezer, na Amazon Music e também no Google Podcast. O intuito do nosso canal é ministrar a palavra do Senhor, e evangelizar também, a palavra do nosso Deus. Então, você que quer estar aprendendo junto conosco, você que é professor da escola bíblica e também você que é aluno, estamos aqui trazendo mais uma lição. Hoje falaremos sobre a lição de número 11, da escola bíblica dominical, terceiro trimestre de 2023, da CPAD, classe de adultos. Sabemos que tem por tema a lição A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição número 11 tem por tema Cultivando a Convicção Cristã, e o nosso comentarista é o pastor Douglas Batista. Amém? Então nós temos aqui o texto áureo, que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que nos diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática nos diz o seguinte: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Temos também a leitura bíblica em classe, que podemos aqui apresentar para os amados irmãos, que está em 1 Tessalonicenses 2, versículo do 1 ao 12. Poderemos estar lendo aqui com os irmãos a leitura bíblica em classe em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesado. Versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente
para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, irmãos, aqui é o texto, da leitura bíblica em classe. Paulo vai escrever aqui aos Tessalonicenses e também iremos aqui apresentar o propósito da lição, para que os professores assim possam estar abordando na sala de aula. Então é muito importante você, que é professor, poder dar uma pincelada ali, trazer um resumo ali do texto, para depois entrar nos tópicos da lição. Então temos aqui o plano de aula. Na apresentação da lição, vemos aqui quais são os objetivos da lição. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. E terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Então, a motivação aqui, nesta lição veremos que todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo mergulhado em trevas. Então aqui, nosso comentarista, pastor Douglas Batista, vai orientar aos professores, primeiro, a estimular os alunos a uma convicção espiritual, mostrar para eles que eles venham ser convictos da palavra de Deus, de ser cristão, confiando em Deus. Segundo, também compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique ao Senhor. Então o crente ele tem que viver uma vida ilibada, uma vida em santidade com Deus. Então há uma preocupação aqui do comentarista, para que os professores abordem dentro desse tema. Há essa necessidade de mostrar para os nossos alunos que nós precisamos ter uma vida irrepreensível, uma vida de santidade, na palavra de Deus, na presença do Senhor. E terceiro, reconhecer o amor sacrificial e o abnegado trabalho, que são essenciais para o crescimento do reino. Então é importante que o obreiro, o servo do Senhor, a serva do Senhor, reconheça este amor, esse sacrifício, onde nós vemos que todo o trabalho que nós fazemos na obra do Senhor não é glória nossa, não é glória do homem, sim para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos na obra do Senhor, seja de lavar um banheiro, a pregar a palavra do Senhor, seja arrumar as cadeiras, seja zeladora, ser coordenador de um departamento, ser regente de um coral. Então, enfim, não importa a função que você exerce na igreja, mas o importante é que você reconheça que todo esse trabalho seja para a glória de Deus e crescimento do reino. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor com amor, dentro da lei que o Senhor ele nos confiou, nos permitiu, assim há um crescimento tanto no reino como em nós espiritualmente. Então aqui, amados, já indo para a introdução da lição, nos diz o seguinte: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 12 ao 14, a qual nós fizemos uma leitura aqui no capítulo 2. Mas aqui ele vai nos trazer uma concordância bíblica do capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Então aqui não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações. Aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo. E nós sabemos aqui, já ministramos nas aulas anteriores dessa lição, o que Paulo passou por amor do Evangelho. Paulo antes conhecido como Saulo, transformado Saulo em Paulo, o seu nome. Nós vemos que de perseguidor ele torna a ser perseguido por amor do Evangelho e se torna um dos maiores missionários do Novo Testamento após Jesus, que Jesus
foi o grande missionário, o grande maior missionário. Após Jesus foi Paulo. Então Paulo aqui ele vai fortalecer e vai dizer para os irmãos que estão lá em Tessalônica que eles não esmoreçam na fé, que eles perseverem em meio às tribulações e que eles prossigam confiante pelo prêmio da soberana vocação. Então, é como um atleta, ele corre, uma corrida, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso, em busca de um prêmio, em busca da vitória. Vai haver dificuldades, vai haver tempestades, vai haver perseguições, vai ter momentos difíceis, mas aquele que está ali, diante da palavra do Senhor, está fazendo a obra do Senhor, ele não pode olhar para trás, ele não pode esmorecer, ele tem que cultivar essa vida cristã, essa intimidade com Deus, essa obediência ao Senhor, e ali confiando no prêmio da soberana vocação. Então nós que somos chamados, não só chamados, mas também escolhidos por Deus, nós sabemos a vocação que nós temos, a qual Deus designou para cada um de nós. Então Paulo aqui ele vai orientar para que os crentes de Tessalônica pudessem não esmorecer em meio às tribulações e confiando, tendo convicção, tanto seja aqui no aspecto moral, espiritual e social, que aqui formam a convicção da fé cristã. Aí ele vai dizer mais o seguinte: o objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Paulo aqui ele vai encorajar não só os cristãos daquela época, mas hoje serve para nós nos dias atuais, e uma lição muito atual, no qual estamos vivendo. E nós vemos que Paulo ele vai despertar, não só os crentes de Tessalônica, mas o objetivo aqui é que o professor desperte em cada aluno, em cada cristão, que nós somos um embaixador de Cristo. Nós somos eleitos por Deus e precisamos manter a nossa fé, ter convicção da nossa fé nesse mundo de trevas, nesse mundo na qual jaz no maligno. O texto vai dizer que o mundo não é do maligno, o mundo jaz no maligno. Então Paulo aqui ele vai encorajar as nossas vidas diante de Deus. Então o primeiro tópico irá falar sobre a convicção espiritual. O primeiro subtópico ele fala sobre o poder do Espírito. Então Paulo aqui ele vai trazer uma orientação divina. O Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e nos ajuda, ou ajuda-nos, está lá em Atos 16, 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, para a gente entender um pouco o que Paulo ele quis falar através desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, olha o que Paulo vai nos dizer. A epígrafe do texto diz o seguinte: o sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Veja o sucesso do Evangelho, onde Paulo chegou ali, pregou a palavra do Senhor e vidas foram libertas, vidas foram salvas. E vejamos também aqui a fidelidade daquele povo, daquela igreja com o Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então, olha aqui, que Paulo vai dizer o seguinte, que o Evangelho de Cristo não foi somente de palavras. Quer dizer, não foi aceitar a Jesus só de palavras, só de boca. Eu sou crente, eu sou evangélico, trazendo para uma linguagem mais popular.
nos dias atuais. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou da igreja tal. Mas espera aí, cadê as obras? Cadê o testemunho? Então o que Paulo ele quer dizer aqui é que o evangelho não foi só pregado em palavra, mas também em poder, e também no Espírito Santo e em muita certeza. Não foi com dúvida, foi com muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então nós sabemos que não foi só de palavra, né? Não só também da palavra de Deus, mas também no poder do Espírito Santo. Então, através de vidas serem salvas, serem libertas, né? Houve também um mover do Espírito Santo. Né? Deus também batizou os crentes de Tessalônica. Veja o que diz o versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, irmãos, com gozo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que o povo, né, ali sendo imitadores do Senhor Jesus, né, aí ele vai dizer que vós fostes feitos nossos imitadores, né, quer dizer, serviu ao mesmo Deus que Paulo estava servindo, né, e os demais que estavam ali com Paulo naquela viagem. Aí ele vai dizer, e do Senhor, não só imitadores de Paulo, né, imitadores do Evangelho, que servia ao Senhor ali, mas também do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Então imagina aqui o contexto ao qual eles viviam ali. Então eles não viviam uma vida fácil. Eles estavam em meio estavam vivendo em meio às tribulações, estavam em dificuldades. O texto é bem claro aqui. Mas ele vai dizer, com gozo do Espírito Santo. Paulo estava dizendo, olha, vocês estão vivendo tribulações, mas estão recebendo a palavra de Deus e estão tendo gozo do Espírito Santo. Mesmo em tribulação, o que é que Deus ele quer falar conosco através dessa palavra? Mesmo a gente passando por dificuldades, adversidades, mesmo a gente sofrendo, mas em nós habita o gozo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Paulo ele deixa bem claro que o seu discurso não foi meramente racional, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então Paulo ele tinha plena convicção que era o Espírito Santo que falava em sua boca, que era o Espírito Santo que através da palavra do Senhor que era pregada ali, Deus operava milagres, maravilhas, e vidas eram curadas e libertas pelo poder da palavra. Então nós vemos aqui que nesse caso o Evangelho foi ministrado com ousadia. Quando o texto vai dizer aqui ousadia, é ousadia no poder do Espírito Santo. Quando nós falamos de um crente ousado, não é com ousadia de querer destratar o seu irmão, de querer machucar o seu irmão. Não, essa ousadia aqui que Paulo tinha era da palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, de Deus agir através da vida dele, do Espírito Santo através da vida dele curar vidas, libertar e também salvar. Então nós vemos que havia um mover do Espírito Santo, então, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 1, 6 ao 10. Então nós vemos aqui que o povo ali estavam convictos, não só Paulo, juntamente com os irmãos ali que o acompanhavam na viagem, mas também os crentes de Tessalônica estavam convictos que tudo aquilo era obra do Espírito Santo, não só de palavra, mas também com ação, poder do Espírito Santo. Um segundo subtópico, confiança em Deus. Então nós vemos aqui que o apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, 1 Tessalonicenses 2:2, sua fé não estava abalada. Vamos ler aqui esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Vamos pegar do versículo 1 para a gente entender melhor. Aí diz aqui a epígrafe, como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada
para convosco não foi vã. Paulo estava dizendo, olha, a nossa vinda aqui não foi em vão. Trazendo aqui para um contexto, né, mais aberto para os irmãos, Paulo quis dizer o seguinte, que a ida dele lá em Tessalônica não foi porque ele quis, não foi mero conhecimento, né, oportunidade, não, foi o agir do Espírito Santo, foi a vontade de Deus. Ele vai dizer o seguinte, bem sabeis que a nossa entrada aqui, né, a nossa chegada para convosco não foi em vão, não foi vã. Então, para isso, né, Deus tinha um propósito na vida daquele povo ali. Verso 2. Mas, havendo primeiro padecido, então, antes de eles chegar, eles foram padecidos, eles passaram por tribulações aonde? Em Filipos. Então, antes de chegar em Tessalônica, primeiro eles pagaram o preço para depois Deus fazer a obra. Você está entendendo a palavra de Deus? Então, antes que Deus ele venha fazer algo novo em nossas vidas, é preciso que a gente passe pelo processo. Seja lá da tribulação, seja lá da perseguição, seja lá da calúnia, da difamação. Então, antes de nós recebermos a bênção, o vento vai soprar. Então, antes que ele chegasse naquela cidade, né, em Tessalônica, primeiro ele foi padecido e sido agravados em Filipos. Aí ele vai dizer, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Mas ora, se eles vêm de uma perseguição, se eles vêm de uma tribulação, se eles vêm, como Paulo vai dizer aqui, que eles tinham padecido, então coisa boa não foi. Aí Paulo vai dizer o seguinte, né, que mesmo eles passando por esse agravo, né, por esse agravamento, essa dificuldade, eles não foram abalados. Eles não esmoreceram. Eles não deixaram a sua fé. Aí ele vai dizer, tornamo-nos ousados em nosso Deus. Quer dizer, aquela tribulação, aquela perseguição, aquele momento que eles passaram de dificuldade, não esmoreceu a sua fé. Pelo contrário, eles pegaram mais força em Deus. Deus lhe deu força, lhe revestiu de força. E ali eles tiveram mais ousadia do Espírito Santo para pregar a palavra em Tessalônica e Deus fazer grandes coisas naquele lugar. Então, amados, o texto aqui é muito profícuo. Podemos ver o seguinte, ele se refere à perseguição aqui, né, em Tessalônica, capítulo 2, versículo 2, sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Podemos ver isso lá em Atos 16, 22, 24. Em seguida, lançado no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Então nós vemos o seguinte, que mesmo ele passando por dificuldade, né, passando por tribulação, mesmo ali no cárcere interior, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor Jesus. Então aqui, amados, nós vemos o seguinte, né, que Paulo, mesmo, né, passando por adversidades, mesmo antes de ir para Tessalônica, né, o texto vai dizer que Paulo e Silas foram atacados, né, foram espancados com varas e depois ele vai ser lançado no cárcere interior. E o que nós achamos interessante, né, no texto é que quando chega a meia-noite, enquanto ora, o outro canta, né, hinos de louvores a Deus e Deus ali faz algo poderoso. Está lá em Atos 16, 25. Então nós vemos que depois que Paulo passa essa provação, mesmo não esmorecendo, né, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo eles sendo espancados, né, a Bíblia vai dizer que mesmo assim eles foram cheios do Espírito Santo, né, e Deus ali usou ele tremendamente em Tessalônica para pregar a palavra do Senhor. Então, amados, veremos aqui o terceiro subtópico, né, que fala sobre a fidelidade na pregação. Então, o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, né?
nem com fraudulência. Então ele vai deixar bem claro aqui que a palavra do Senhor, o evangelho que foi pregado através de Paulo e Silas, ele vai falar que não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, pois a palavra do Senhor tem que ser pregada verdadeiramente, tem que ser pregada em santidade. Aí isso nos mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentira. Então nós vemos aqui que o evangelho de Cristo não pode ser barateado. O evangelho de Cristo não pode viver no meio da imundícia. Não há como querer misturar as coisas, querer trazer coisas imorais, querer trazer artifícios para tentar seduzir o homem ou a mulher, o ser humano. Então nós vemos o seguinte, que a palavra do Senhor ela tem que ser pregada da maneira que ela é. A palavra tem que ser pregada da verdade, através da verdade, pois Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, Ele é a verdade. Então nós não podemos andar com mentiras. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então nós vemos aqui que Paulo, ao contrário, Paulo ele declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo Paulo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Podemos ver isso em Tiago 1:22. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Então nós vemos o seguinte, irmãos, Paulo ele vai exortar aqui, vai nos trazer que não podemos trazer a palavra do Senhor e satisfazer aquilo que o ouvinte quer ouvir. Então, a palavra do Senhor tem que ser pregada de uma forma correta, de uma forma honesta, não para agradar. Então, irmãos, nós vemos aqui agora o segundo tópico, que vai falar sobre a convicção moral. Primeiro subtópico, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Podemos ver isso em 2 Coríntios 5:17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Podemos ver isso em Efésios 4:25. Então, nós sabemos que o crente tem que andar com sinceridade com Deus, tem que andar com fidelidade a Deus. Então, aqueles que não andam, ou que pregam, e não está dentro da verdade, ele está andando em mentira, ele está sendo um falso crente, um falso cristão, está sendo um falso profeta. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo pregou a palavra do Senhor com verdade, e através da palavra do Senhor, vidas foram libertas, vidas foram salvas em Cristo Jesus. Então, deixar o fruto e ser honesto, Efésios 4:28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Então o crente ele tem que ter maturidade com Deus, tem que pedir a Deus discernimento, tem que pedir a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que ele venha evitar estar falando palavras torpes, palavras que desagradam a Deus, desagradam o Espírito Santo. Então Paulo ele vai orientar aos amados irmãos em Tessalônica que só viessem falar palavras que edificassem a sua vida com Cristo. Então o apóstolo Paulo reivindica a retidão, que os crentes ali andem reto diante de Deus, andem com sinceridade das suas próprias ações ao firmar. Nunca usamos de palavras lisonjeiras, palavras torpes, palavras que não conduz com o nosso testemunho, com a palavra de Deus. Nem houve um pretexto de avareza. Então, o crente ele tem que ter muito cuidado com esses tipos de palavra,
E crente, a gente sabe que crente avarento também não agrada ao Senhor. Então nós temos que ter um linguajar celestial, né? Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala, né? Como a gente se comporta nos lugares, né? Como a gente dá o testemunho, né? Diante dos homens aqui na terra, perante a sociedade. Então aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. E ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição. Isso aqui é muito importante. Olha o que é que Paulo vai dizer. Que a sua motivação era desprovida de ambição financeira. Quer dizer, ele não estava ali fazendo a obra do Senhor por amor ao dinheiro. Não. Ele não estava ali pregando a palavra do Senhor querendo algo em troca. Não. Nós sabemos que o trabalhador, o homem que trabalha para o Senhor, nós que trabalhamos para o Reino, somos dignos do nosso trabalho, né? Não estou falando aqui de a gente ser abençoado, quem prega a palavra do Senhor, né? Porque há despesa, há custos. Então Paulo tinha ali suas despesas, seus custos, e a igreja ali o abençoava. Mas a forma que ele fala aqui é o crente, né? Querer fazer a obra do Senhor com outra intuição, né? Com o olho aqui na ambição financeira, querendo, almejando, né? Algo de valor. É isso que Paulo vai falar. O que é que ele vai dizer aqui? Somente o falso cristão é que busca poder e influência. Irmãos, então isso aqui é muito importante, né, a gente discorrer sobre isso. Então muita gente, né, às vezes quer estar em um lugar, né, às vezes quer estar na igreja somente por causa do cargo, né, somente por ambição, somente por poder, por aparecer ali, né, às vezes quando está na frente do líder da igreja. E quando é para ele fazer o correto, né, não faz. Às vezes só faz, às vezes, quando o líder está por perto. Então, isso é a atitude de um falso cristão, né? Então, diz aqui, por meio da bajulação mentirosa, está lá em Romanos 16, 18, isso é muito perigoso. É aqueles que se cercam, né, para querer, com as suas mentiras, com a sua influência maligna, querer influenciar outras pessoas a fazer o que não agrada a Deus. Então diz aqui, Paulo diz o seguinte, logo a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Podemos ver isso em Colossenses 3, 23, que diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando você for fazer para Deus, faça com amor, faça de coração. Quando for ajudar a obra do Senhor, faça com amor, faça de coração, não faça para que os outros vejam. Então, Paulo ele vai orientar aqui aos amados irmãos, né, aos colossenses, e tudo que fizesse, faça de coração, faça sem querer algo em troca. Versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, mas quem fizer agravo, olhe bem, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, tudo que nós formos fazermos, façamos de coração, sem querer algo em troca, sem querer ser visto. Então, faça para agradar a Deus. Podemos ver aqui outra referência bíblica em 1 João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, olha o que o apóstolo João vai dizer: meus filhinhos, não amemos só de palavra, só de boca, só de língua, mas por obra, e em verdade. Então, como é que eu digo que amo meu irmão e por trás estou difamando meu irmão? Como é que eu amo meu irmão e estou vendo meu irmão numa situação dificultosa e não tenho a empatia, não sinto a dor dele? Que amor é esse? É um amor só de boca, só de língua.
Então, João, o apóstolo João, vai orientar a nós a não agirmos só de palavra nem de língua, mas sim com amor, né? Com o coração. Segundo subtópico, reputação ilibada, né? Foi o que eu falei aqui anteriormente, que o crente ele tem que ter uma reputação ilibada, né? Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre a reconhecida idoneidade moral. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ter testemunho, dar testemunho de crente, fazer a diferença nesse mundo secular. E é algo maravilhoso quando alguém olha para você. Quantas das vezes já tive diversas experiências de alguém chegar para mim, e não me conhecer, nunca ter me visto, e chegar para mim e dizer: você é crente. Eu disse: como é que você conhece? Por que você sabe? Eu disse: não, porque há algo diferente em você. Então, isso é o brilho do Espírito Santo. Deus faz mostrar. Isso incomoda as trevas. Então, o que Paulo vai falar aqui, em 1 Tessalonicenses 2,6 é o seguinte: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano, porque tem gente que só faz algo na obra do Senhor se tiver algum reconhecimento, se for reconhecido, se o seu nome sair lá no outdoor, se o seu nome sair no cartaz. E quantas das vezes, Deus usa anônimos, pessoas que não são conhecidas, que nem sequer a gente sabe o nome, mas Deus usa através da palavra, através da oração, da intercessão. Deus faz muitas coisas, muitas maravilhas. Então, Paulo está orientando aqui que essa postura não pode ser adotada pelos crentes, que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Então, tem que ter aqui, Paulo ele vai falar que tem que ter uma coerência, e também uma integridade de seu apostolado. Então, o obreiro, o líder, seja lá do conjunto, seja lá do departamento, o regente, tem que ser diferente, tem que mostrar uma diferença para que os seus liderados venham a ver algo diferente, venham a ver o trabalhar do Espírito Santo, venha ver que ele venha ser seu espelho, e ele possa olhar ele ali como a palavra de Deus nos diz. Ele tem que ser diferença, ele tem que ser luz, tem que ser o sal da terra. Isso assim irá fortalecer, os seus liderados através do seu testemunho. Podemos ver aqui também do segundo tópico. Já falamos aqui sobre a reputação ilibada, e agora o terceiro subtópico, falando acerca da vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Está lá em Efésios 5:27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunho de sua postura santa, justa e irrepreensível. Então aqui Paulo ele vai bater mais uma vez nessa tecla, que o obreiro da casa do Senhor, o crente, tem que ter uma vida ilibada e também uma vida irrepreensível. O que significa essa vida irrepreensível? Uma conduta que não pode ser censurada. Aqui ele vai mostrar para a igreja em Tessalônica, que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem que ser santa, tem que ter uma postura santa, justa e irrepreensível. Tem que ter uma conduta em retidão a Deus, uma conduta reta diante de Deus, de fidelidade. Então nós vemos aqui que essas designações implicam a obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Então, quando o mundo olhar para nós, o mundo tem que ver que nós temos uma vida irrepreensível, uma vida com a conduta ilibada, que muitos vão olhar para nós, que somos cristãos, e que desejo vai ver em nós, vai ver na palavra do Senhor, vai ver na nossa vida com Cristo. Então ele tem que olhar para nós para nós cristãos e tem que ver a diferença, Eles têm que sentir também esse desejo, essa vontade de dizer: eu quero ser como João, eu quero ser como Maria, que eles tenham uma vida irrepreensível diante de Deus, eles dão um testemunho de crente. Porque, meus irmãos, se nós
tivermos estando indo por outro lado, por outro caminho, e não mostrando para o mundo que nós vivemos uma vida santa, justa diante de Deus, como é que nós poderemos dar testemunho? Então isso é muito sério, né? Então nós vemos aqui, finalizando, né? Temos aqui o terceiro tópico, né? Que é a convicção social. Primeiro, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e avaliar e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Então nós vemos aqui que a igreja não tem só o seu lado espiritual, né, mas também tem o seu lado social. Então, nós vivemos no mundo, né, numa sociedade onde são compostas de pessoas, né, onde nós temos nossas falhas, nossos defeitos, né, e precisamos entender, né, o que o outro passa, ter empatia com o que aquela pessoa passa. Então, a igreja do Senhor, primeiro, tem que proclamar o evangelho, né, isso é fato, está lá em Mateus 28, 19, e também ter o bem-estar social entre os irmãos, Tiago 2, 15, 17. Né? Então tem que ter ali aquela comunhão com os irmãos, né? Tem que ter ali aquela ajuda, né? Dando apoio, ajudando os irmãos em Cristo, aqueles que estão fracos. Então nós temos que ter essa obra social, não só com palavras, né? Mas também com atitudes. Muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas passam por dificuldades, né? E às vezes nós não sabemos, mas tem momentos, tem situações que nós sabemos e precisamos também fazer o lado social, né? Ajudar aqueles que precisam. Então vemos aqui o seguinte, que Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Então esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. Então Paulo aqui está ensinando, está demonstrando, né, orientando, né, os crentes de Tessalônica que também tem que ter compaixão, né, como uma mãe tem para o filho, não só de pregar a palavra de Deus, né, não só de comunicar o Evangelho, mas sentir a dor que o outro sente, né, a dificuldade que o outro está passando. Então temos que ter esse lado da obra social. Segundo subtópico, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Atos 20, 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Então Paulo ele vai falar acerca aqui da sua dedicação, né? Ele poderia até ter o direito, né, inerente do seu apostolado, mas ele vai falar aqui que nada quis receber. Então nós vemos aqui que é uma dedicação, né, diante de Deus, diante a obra do Senhor, e Paulo sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo é pelo amor do Evangelho. Então nós vemos aqui que, assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Então o que é que acontece aqui? Para ele não ter mais custos, né, para a igreja, Paulo preferiu fabricar tendas, né, para não sobrecarregar a igreja, né? Então nós vemos aqui que ele recordava que os irmãos, né, de seu trabalho e fadiga, hoje trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então Paulo não queria assim dar despesas financeiras para os irmãos em Cristo, né? Ele preferiu continuar trabalhando noite e dia fabricando tendas. Então, para cada situação, né, Deus tem um chamado na vida de cada um e trabalha de uma forma diferente. Então ele vai dizer o seguinte: para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então
Paulo vai deixar bem claro, né, que também quem é digno é o obreiro do seu salário, quando ele escreve a Timóteo. Então aqui ele não está condenando aqueles que vivem da obra, que trabalham da obra. Como eu falei, para cada pessoa, para cada vida, Deus tem um trabalhar diferente. Então na situação de Paulo foi de uma forma. A situação podemos dizer assim, de outro irmão pode acontecer de outra forma, né? Então Paulo ele vai deixar bem claro aqui que não é pecado viver da obra, né? E aqueles que anunciam o evangelho, o obreiro é digno do seu salário. Se for para pregar, cuidar de igreja, dirigir igreja, Deus ele tem sim como saber trabalhar, Deus sabe como trabalhar e supra a necessidade dos seus filhos que fazem a sua obra. Aí, finalizando aqui, nós temos a conclusão, vai dizer que Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério, 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo, 1 Coríntios 11:1. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral, com reflexo do temor a Deus, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Então, vemos aqui que essa lição ela vai falar tanto acerca da convicção espiritual, mas também da convicção moral e também da convicção social, que foi a última quando nós falamos. Então, ali Deus trabalhou de uma forma poderosa, através do apóstolo Paulo, através de Silas, e os demais irmãos, tanto no espiritual da igreja, como no moral e também como no social. Paulo ele vai instruir a nós, na casa do Senhor, trabalhar dentro dessas convicções. Então nós temos que ter convicção espiritual, moral e também social, mostrando para o mundo que nós, não só espiritualmente, mas também fisicamente, moralmente, socialmente, estamos fazendo a obra do Senhor e exercendo aquilo que Deus ele deixou para que cada um de nós fizéssemos. Então, ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Então, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas e aguardaremos todos vocês na próxima aula, tá certo? Se você tem gostado dos nossos vídeos, não esquece de comentar, de compartilhar, e de deixar um comentário, tá bom? E não esquece de compartilhar, pois assim você está evangelizando a uma vida, está levando a palavra do Senhor, e esse é o intuito do nosso canal. Então que Deus abençoe a todos. Estamos gravando o vídeo dessa forma, porque tivemos um probleminha técnico, tá certo? Não pudemos apresentar os slides, estamos fazendo como antes, quando nós iniciamos, tá bom, meus amados? Mas o que importa aqui é que o texto está sendo discorrido, a lição está sendo dada, e a palavra do Senhor está sendo pregada, e a sua vida está sendo edificada. Que Deus abençoe a todos do canal Café e Bíblia, e a paz do Senhor Jesus. Amém.